a vocês. Vejo que são todos entusiastas do esporte, entusiastas dos valores. Só não sei se depois de tantas apresentações tão densas e interessantes, vocês vão me aguentar. Mas vou lá para o palco. Bom, então já cumprimentei os participantes. Eu agradeço muito a presença de todos. Agradeço a apresentação generosa do professor Pedro Trengrause e passo a partilhar com vocês as reflexões que temos tido no Itamaraty sobre o papel do esporte como instrumento de diplomacia e como componente essencial das relações internacionais. No século XXI, enquanto a religião luta para não perder a adesão e a arte muitas vezes se mostra elitista ou incompreensível para o homem comum, o esporte toma a dianteira como inspiração e como fenômeno global. Muitos analistas comparam as novas arenas a catedrais e os artistas, quer dizer, os jogadores, a artistas renascentistas. É um pouco exagerado, de fato, mas em certos momentos de passes sublimes, de certos lances de habilidades geniais, um jogo esportivo é equiparável à grande arte. E a grande arte é sempre uma bem achada metáfora da vida, com suas cargas de beleza, de superação, mas também de desastres e de injustiças. Em suma, da imperfeição que define a vida humana nesse planeta. Isso se diz do futebol, mas nós estamos falando de todos os esportes inventados pelo ser humano. São metáforas da vida. Palco do sublime, por um lado, e do mais abjeto e desprezível do comportamento humano do outro. Locus da paz e locus da guerra. Se, por um lado, suscita a explicitação de preconceitos com xingamentos racistas ou homofóbicos, e é visto com compreensível horror por isso, também forja os sentimentos de solidariedade e exige o respeito ao fair play. E aí temos a beleza da justiça e das atitudes corretas. Ainda se proporciona momentos de grande exaltação e alegria, também gera frustrações profundas com a derrota, pode levar ao ódio e pode levar até a crimes. Ou seja, estamos lidando com uma atividade humana, demasiado humana, como diria Nietzsche. Em um mundo onde graçam a incompreensão e a intolerância, a violência, o terrorismo, o protecionismo, a xenofobia, ou um nacionalismo perigoso, excludente e impositivo, e as crises migratórias multiplicam-se nas fronteiras de alguns países, inclusive do nosso, o esporte desponta como um importantíssimo pilar de desenvolvimento social e educacional e desponta também como novo tema das relações internacionais. E no Brasil, que é uma referência em futebol e é conhecido pela experiência de inclusão social através do esporte, o esporte vem merecendo, por parte do Ministério das Relações Exteriores, um tratamento estratégico, a fim de obter resultados políticos, diplomáticos, econômicos, comerciais, etc., e de imagem, sobretudo, favoráveis ao Brasil. Assim, pela complexidade do tema e pelo interesse que desperta, foi extremamente oportuno que o professor Pedro Trengrause, coordenador acadêmico da Getúlio Vargas, com patrocínio da FIFA, inspirados na conferência Esporte e Fé, a vida lá em Roma, em 2016, realizada em Roma em 2016, tenham organizado esse encontro para tratar do esporte e seus efeitos sociais na construção da paz, assunto sobre o qual o Itamaraty vem se debruçando nos últimos anos, com a criação em 2008 da Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva, a CGCE, apelidada pelos meus colegas mais jovens e mais afoitos de CGBola. Então, eu sou a dona CGBola e os meus assessores CGBolinhas. Bom, em primeiro lugar, vamos investigar o escopo do nosso objetivo de reflexão, o esporte. O esporte não é, evidentemente, só esporte. Esporte é uma atividade profundamente política. E sempre foi usado como instrumento político e diplomático no relacionamento interestatal. Parafraseando a frase de Clausewitz, o esporte é a continuação da política por outros meios. E foi num jogo de ping-pong que a diplomacia avançou para aproximar Estados Unidos de China, quando esses países ainda não tinham relações diplomáticas, em 1989. Em tempos de Guerra Fria também, o confronto capitalismo versus comunismo se refletia nas disputas olímpicas, né?
tanto os Estados Unidos como a União Soviética usavam as medalhas de ouro como um certificado para dar prova cabal da excelência dos seus respectivos sistemas político-econômicos. Recentemente, as Coreias usaram o esporte como símbolo e ferramenta da reunificação que está em curso. Em Pyeongchang, as equipes norte-coreanas foram aos Jogos Olímpicos do Inverno sediados pelo Sul e desfilaram com a bandeira da unificação. E agora, recentemente, eu soube também que nos Jogos Asiáticos de 2018, a Indonésia convidou os dois mandatários, os dois compareceram aos Jogos e o desfile unido das duas Coreias novamente se repetiu como um reflexo da unificação política. Outro exemplo de como o esporte tem brincado com a política aí são os Jogos Olímpicos e as Copas, né? A maneira como eles são organizados. Haveria muitos aspectos a falar sobre isso, mas eu gostaria só de mencionar a questão da imagem, que é a coisa que mais me interessa, a projeção da imagem do país durante esses Jogos. Os Jogos Olímpicos dão aos seus anfitriões uma aura assim, de respeitabilidade, reconhecimento, legitimidade no cenário internacional, né? Então, a China usou em 2008 muito bem isso, passando de ser visto como um país comunista, subdesenvolvido, autárquico, para emergir ao mundo como uma potência mundial, aberta, moderna e realizada. A Rússia usou muito bem a exposição dada pela Copa de 2018, agora mesmo terminada, para atualizar o Ocidente sobre a reconstrução do orgulho russo, projetando seu poder e o poder do seu dirigente, Putin, né? Como se vê, na realidade, sediar esses mega-eventos é sempre uma agenda interna e externa ao mesmo tempo, né? Ambos, China e Rússia, usaram muito bem o esporte para se legitimarem na arena internacional e para se reposicionarem no tabuleiro global, como novas potências, no momento em que as potências tradicionais, hegemônicas, Estados Unidos e União Europeia, se veem diante de uma nova geopolítica global definida por novos atores, os emergentes, em uma nova ordem mundial, multipolar e em transição. Para nós foi assim, o Brasil engajou-se na candidatura olímpica inspirado por um momento extremamente favorável durante a expansão do ciclo das commodities, que antecipava uma trajetória sustentável de crescimento. E também uma cada vez maior influência no seu entorno regional e possivelmente também uma ascensão global, sintetizada naquela imagem que vocês todos lembram do Cristo Redentor decolando na capa da revista The Economist. Por outro lado, também existiu o pressuposto de que realizar mega-eventos esportivos sempre assim, deixa um saldo de desenvolvimento muito forte, né, em diversos setores, comunicações, transportes, aeroportos, instalações esportivas, traria mais turistas, traria investidores, mostraria ao mundo um Brasil confiável, capaz de fazer o que só os países plenamente desenvolvidos faziam. Não sei se vocês se lembram, mas durante a campanha olímpica nós exibimos um mapa com luzinhas que mostravam como só os países ricos do norte do planeta sediavam mega-eventos, com exceção da Grécia, né? Esses mega-eventos, principalmente as Olimpíadas. E isso aí causou uma enorme sensação. Eu acho que esse foi algo que nos ajudou também na campanha. Em suma, para nós, os Jogos Olímpicos colocariam o Brasil no foco do mundo, em momento de expansão das perspectivas do país e ainda deixaria um saldo de desenvolvimento em vários setores da economia. E, de fato, um dos resultados positivos foi que o Brasil, sediando os Jogos, pôde corrigir a imagem de pouca capacidade organizacional que tinha. Os Jogos Rio de 2016, tanto os Olímpicos quanto os Paralímpicos, funcionaram bem, com horários cumpridos, condições técnicas perfeitas para as competições. Claro que haveria muito a discutir, eu sei que todos vocês têm muito a criticar, né, em termos de legado interno. Mas cada evento reflete o que é o país, e o grau de desenvolvimento e o grau de maturidade das suas instituições. Então, no caso da Grécia e do Brasil, a gente refletiu o que nós éramos, aquele momento que nós logramos chegar até o momento em que realizamos os mega-eventos. Mas eu não me sinto à vontade para comentar esses aspectos internos, né, porque a minha perspectiva sempre é a questão da imagem do Brasil no cenário internacional. E o papel que o Itamaraty tem que desempenhar nesse tipo de mega-evento, que é internacional. O Ministério das Relações Exteriores tem entre seus deveres o de atuar pela boa recepção dos chefes de Estado que nos visitam e de todo estrangeiro que
tivesse entrado no Brasil, né, desde o mais humilde torcedor que entrou de Kombi pela fronteira da Argentina e Brasil, até o mais abonado personagem chegou de avião particular, e teve muitos. Né? Cuidamos de todos. Para isso foi montada uma equipe de diplomatas e oficiais de chancelaria que foram treinados e que sentaram lado a lado com as polícias nos centros integrados de comando e controle e atuavam 24 horas por dia para acudir os estrangeiros nos seus problemas. Nós participamos de centenas de reuniões de preparação com todos os órgãos envolvidos nas diversas áreas: segurança, terrorismo, saúde, Zika, aeroportos, transporte, segurança nos hotéis, no Maracanã e no próprio Palácio da Itamaraty, onde foi oferecido o coquetel de abertura, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. No entanto, a perspectiva do Itamaraty, a questão crucial era sempre da imagem do Brasil no exterior. E a imagem que queríamos projetar era de eficiência e capacidade. E aí tivemos o caso do nadador Ryan Lochte. Não sei se vocês lembram, e não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, mas, como se sabe, o nadador lançou uma fantasia de que teria sido assaltado para enganar sua noiva, enquanto envolveu-se com atritos com um funcionário de posto de gasolina pelo mau comportamento dele e de seus companheiros. Essa desculpa para acalmar a ira da noiva por suas escapadas noturnas simplesmente comprometia a nossa imagem grave e dramaticamente. E era inaceitável, pois ficava evidente que aquilo era uma falsa comunicação de crime, o que também constitui um crime. Mas as autoridades olímpicas estavam hesitantes, achavam que se tratava de uma molecagem, do escorregão perdoável, sendo ele a estrela que era, né? Mas o Itamaraty, o Brasil, não podia aceitar essa brincadeira. Seria um verdadeiro absurdo imaginar que os esportistas de elite viessem ao Brasil para a Olimpíada e fossem assaltados à ponta de arma e que a nossa polícia não fizesse nada e que ainda por cima não fizesse sequer um boletim de ocorrência. E depois eles ainda apareceram, né, nas câmeras dos detectores de metal, colocando suas carteiras intactas dos seus celulares. Quer dizer, ficou evidente para nós, né? Então, o Itamaraty teve que insistir e voltar a insistir, e insistir muito, até que, enfim, conseguimos que os companheiros do nadador, já no avião, fossem impedidos de viajar e interrogados, e a mentira foi revelada. Eu me orgulho muito desse episódio, porque foi o único, durante toda a Olimpíada e também durante a Copa, que poderiam manchar a nossa imagem. E nós conseguimos corrigir essa possibilidade. Bom, mas voltando à nossa reflexão sobre o significado do esporte. Seria também interessante nós examinarmos a visão do esporte que tem a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU também sabe que o esporte é reflexo, como eu estava dizendo no início, reflexo da sociedade tal como ela é, né? E reflete também traços humanos negativos, tal como eles são, né? No entanto, cada vez que alguém é punido por racismo ou preconceito num contexto esportivo, a mensagem é poderosamente didática e vai para milhões de jovens, de pessoas, de jovens e crianças. Não é por outro motivo que a Agência das Nações Unidas adotaram a contribuição potencial do esporte para 3 objetivos: a construção da paz, o desenvolvimento harmonioso dos povos e para a realização das famosas metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, aquelas MDMs, que no jargão dos diplomatas que lidam com Nações Unidas, são MDMs e tal, são diretrizes para melhorar o mundo, de forma geral, e também para coibir a destruição ambiental e social. Bom, então, o conceito que embasa a posição oficial da ONU sobre o esporte é que ela não é um luxo, não é só entretenimento, é sim um direito, e que permite aos indivíduos conduzir uma vida plena e saudável, e é, sobretudo, um benefício muito grande para as sociedades como um todo. É, portanto, um dos direitos humanos. E eu destacaria ainda um aspecto que a ONU enfatiza, que é o fato de que o esporte pode parecer bem banal para nós aqui dizermos isso depois de ter ouvido tanta gente falar, né? Mas é importantíssimo destacar. O esporte ensina o esforço e, principalmente, ensina a como lidar com a derrota e com a vitória, que é uma lição de vida fundamental tanto para os indivíduos quanto para as sociedades como um todo, nesse mundo tão perigoso que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, tendo revisto como a ONU conceitua o esporte, eu diria também que, como diplomata, que, tendo tanta simbologia política, sendo um elo tão poderoso, o esporte não poderia deixar de ser também um dos grandes instrumentos para fazer uma política externa eficaz e muito bem sucedida.
pois o esporte é um assunto que interessa a todos, né? Em reuniões, por exemplo, no mundo da diplomacia, em meio a 1000 outros assuntos, comércio, cooperação, economia, finanças, saúde, energia, agricultura, que são os temas usuais das reuniões de consultas bilaterais, quando chega o momento de discutir a cooperação esportiva, todos se descontraem, chefes de delegação confidenciam seus times de coração, e há uma vontade imensa de fazer esses acordos funcionarem. É o momento das risadas, do entendimento, das brincadeiras acoloradas e até das provocações assim um pouco incômodas para uns, né? Mas todo mundo acaba rindo. Porque o esporte é, de fato, uma extraordinária ponte entre culturas diferentes, entre países diferentes, né? Povos de diferentes origens culturais, étnicas e religiosas falam essa língua franca, muda, mas que é altamente comunicativa. E por isso ela tem um valor diplomático imenso. É um instrumento de diplomacia extraordinário, fácil e direto. E para o Brasil, em particular, é um imenso e inestimável instrumento de projeção positiva do poder brando. Poder brando, ou soft power em inglês, foi definido em oposição ao poder duro, o poder de ameaçar alguém fisicamente, o poder militar, em suma, né? Ele foi muito estudado por teóricos como Joseph Nye Joseph Nye criou esse conceito, né? E Simon Anholt, teórico da marca país. É um tipo de poder de atração, admiração, poder de influenciar, de ganhar corações e mentes, como a gente diz no jargão popular, né? Os governos gastam bilhões para gerenciar a sua imagem. Vide a Rússia recentemente com a Copa. Os governos nacionais, principalmente dos países mais afluentes, trabalham para influenciar como são percebidos. O Reino Unido, por exemplo, é atentíssimo à sua imagem. Faz estudos, mobiliza equipes, emprega recursos públicos. E por que eles fazem isso? Porque os países projetam seu poder brando, seu poder de atratividade, a fim de ganhar mais oportunidades. Aumentar o turismo, atrair investimento, aumentar o comércio internacional, ter uma política externa elogiada e com credibilidade. Em suma, moldar sua imagem em luz favorável na cena global. E para isso não se economiza, e os países mais desenvolvidos sabem muito bem disso. Dito isso, nós continuamos o nosso exame sobre o valor do esporte para o Brasil. No mundo, há 2 bandeiras completamente espontâneas e instantâneas. Uma delas é os Estados Unidos, graças ao seu cinema, né, que tornou desejável viver como os americanos, a partir dos anos 50. E a segunda bandeira de reconhecimento instantâneo, espontâneo, global, é o Brasil com o futebol. É minha opinião pessoal, mas eu não vejo o Brasil trabalhando a sua imagem com eficiência e sistematicidade. Tem um esforço aí da Embratur, da Apex e tal, mas fica bem aquém do que nós precisaríamos, dada a dimensão do Brasil, né? No entanto, apesar dessa falta de trabalho consciente e deliberado, o Brasil tem um soft power instantâneo e espontâneo, que é exatamente esse poder de encantar e comover com o seu jeito de ser, né? Até quem não é brasileiro. Para ilustrar isso, eu gostaria que vocês vissem um pequeno filminho sobre a torcida de Bangladesh, que foi muito comentado em telegramas. Telegrama é a nossa forma de comunicação dentro do Itamaraty, em telegramas e tal, e que foi também objeto de uma reportagem da Globo. Por favor, podemos botar o filminho?
É extraordinário, né? Eu achei sensacional esse filme. Bem, então, meus amigos, o futebol é o melhor, o mais eficiente, o mais bem-sucedido embaixador do Brasil. Futebol é o soft power brasileiro, né? O nosso poder brando de atração e reconhecimento. Junto com a música popular brasileira, gera um capital de simpatia enorme. E a nossa grande sorte é que esse trunfo, o futebol, ele é um fenômeno de mídia no mundo. É o único jogo verdadeiramente global, o único esporte praticado em todos os países, por todas as raças e todos os credos. Mesmo os que não curtem futebol, assistem pelo menos a Copa FIFA. A gente sabe disso. E se um dia a definição de Estado foi território, mais população e mais governo, hoje tem-se que enumerar o quarto componente, que é uma seleção de futebol. É um fenômeno mais universal que a própria democracia, que todos buscam, né? Há países sem democracia, mas não há lugarejo nem país que não tenha um time de futebol. O futebol é o primeiro esporte de massas no mundo e é um fenômeno fascinante sobre o qual se debruçam filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etc. E até nós, leigos, aqui estamos nos debruçando sobre ele. O futebol gosta de tanta universalidade como a ONU. Nem mesmo a ONU é tão popular, para dizer a verdade, né? A ONU tem 192 membros e a FIFA tem 207. A explicação é que a FIFA inclui os microestados, assim como Aruba, Tahiti e tal, né? Bom, essa universalidade do futebol é muito positiva, pois alguns países que têm uma lógica tribal só mantêm a sua unidade política por causa do futebol. Ter uma seleção e torcer por ela, em muitos países onde os clãs ou as tribos determinam a organização social, é a única forma de fermentar uma coesão maior, uma coesão nacional. Em suma, e por que o futebol se colou à imagem do Brasil? Todos sabemos que foi a partir da vitória de 58 e da extraordinária habilidade de muitos jogadores nossos, como Pelé, Garrincha e muitos outros. O Brasil foi criando essa marca, né? Uma marca internacional com alta cotação mercadológica e altíssimo poder afetivo. Recordo que me disse uma vez o professor Pedro Trangraus, parodiando uma propaganda da Embratur dos anos 90, e que acho que nunca foi usada. Se a moda é francesa, o design é italiano, o way of life é americano, então o futebol é brasileiro. Eu achei genial isso aí. Sem brincadeira, a nossa imagem estatisticamente colhida pela Embratur, no caso, né, junto a outras populações, a outros países, o Brasil é conhecido e lembrado, em primeiro lugar, por causa do futebol. Depois vem o carnaval, depois vem a pobreza e, em quarto lugar, vem a Amazônia. Recordando o porquê que nós temos essa fama toda, essa história ligada ao futebol, né? Foi uma sequência de grandes façanhas. O Brasil é o único país do mundo com 5 títulos mundiais, o único a participar de todas as Copas do mundo, o país que liderou o ranking da FIFA por mais tempo nas últimas décadas e o país que mais vezes conquistou o título FIFA de melhor jogador do mundo. Infelizmente, não nesse ano. Somos tão conhecidos pelo futebol que a língua portuguesa, que não é a linguagem oficial da ONU, passou a ser a língua oficial do cenário esportivo mundial. Ou seja, o futebol é fator de disseminação do português. E o português falado no Brasil é uma das línguas oficiais da FIFA. Confirme, professor Trengal, se é isso mesmo? É uma das línguas da FIFA. Como não considerar importante um soft power desse tamanho? Bom, então chegando agora à diplomacia, o meu métier, né? Como foi transformar o esporte em um instrumento para subsidiar a atuação do Ministério das Relações Exteriores na construção da imagem externa do Brasil e na obtenção de ganhos de desenvolvimento para o país? Em primeiro lugar, o esporte que queríamos promover não é esporte assim competitivo, né? Nós definimos o esporte como uma ferramenta de inclusão social e como uma ferramenta de combate a todo tipo de discriminação, racial, étnica, de gênero ou de religião. Ou seja, nós colamos conceitualmente no esporte a diversidade que é a cara do Brasil. E uma das características, né, é a nossa diversidade, e nós então fizemos as duas coisas coincidirem.
Nosso objetivo era o uso estratégico desse soft power brasileiro, essa forma de jogar futebol com alegria, né, para dizer o mínimo, para projetar todo o esporte brasileiro e transformá-lo em uma marca identificável com a marca do nosso país. Um país com desafios de desenvolvimento grandes, que nós temos, né, graves, mas com uma disposição de enfrentá-los através de instrumentos poderosos, como é o esporte, visto como ferramenta de inclusão social. Ademais, é importante dizer que esse soft power, apesar de brando, ele tem um enorme potencial de trazer dividendos para o país, né, muito concretos, para a nossa balança comercial, dinamizar setores da economia, criar empregos. O setor da economia no mundo que mais cresce é o setor esportivo. Movimenta tantos recursos quanto aquelas indústrias clássicas globais, que são a do petróleo, a indústria automotiva, a indústria bélica, o tráfico de drogas, o turismo, né? Tudo isso são setores mais dinâmicos da economia mundial e o esporte está entre eles. E a diplomacia? Que diplomacia era essa, né? É uma diplomacia de resultados bem tangíveis, uma política externa atualizada com o conceito moderno de diplomacia pública, que não é aquela diplomacia de pé de ouvido, de documentos oficiais, de conversinhas privadas, né? É sim uma diplomacia que pensa o mundo de forma global, na qual agentes públicos interagem com as sociedades, que fala de pessoas para pessoas, é a dimensão people to people, que a gente diz da diplomacia. E em 2008 eu estava retornando de Tóquio, onde eu servi também na Embaixada do Japão, como chefe do setor político e de imprensa. E naquela altura, em 2008, o Brasil já tinha realizado aquele famoso jogo do Haiti em 2005, aquele jogo que era para marcar a participação brasileira na MINUSTAH, que eram as forças de paz da ONU lá no Haiti, né? E, inclusive, a caravana de haitianos acompanhando a seleção brasileira e o jogo geraram um belíssimo documentário, que realmente vale a pena ver, porque mostra toda essa paixão pelo futebol. Então, na época, na falta de uma unidade para organizar esse jogo, foi designada uma comissão ad hoc lá, que já em seguida se dissolveu, né? E em 2008, então, o ministro Celso Amorim me chama e diz assim: nós temos que ter alguma estrutura pronta a reagir a qualquer outro desafio que surja, como esse aqui. Porque naquele momento, aquele jogo foi um lance de diplomacia pública. Foi uma forma de mostrar: olha, o Brasil está aqui no Haiti, está presente, e essa é a nossa forma de nos expressar e de mandar esse recado para o mundo. O que se propunha, então, o que o ministro propôs, é que, de uma forma inédita, nós fizéssemos uma interface permanente com o esporte. Até então, um completo estranho no Itamaraty. As pessoas praticavam esporte, se interessavam muito por futebol, discutiam acaloradamente e tal, mas não existia nada sistemático em relação ao esporte como elemento da diplomacia brasileira, né? Então, o inédito era esse uso estratégico da imagem do Brasil ligado ao esporte para promover os nossos interesses. E eu tive, então, a sorte e o privilégio de poder estruturar essa coordenação geral de intercâmbio e cooperação esportiva e botá-la para trabalhar. O nosso foco era atuar em 4 linhas. Primeiro, a assinatura de acordos de cooperação e intercâmbio esportivo com outros países. Segundo, a realização de programas de cooperação esportiva derivados desses acordos assinados. Terceiro, a promoção dos mega eventos esportivos, naquele entendimento de que aquilo sempre traz um saldo de desenvolvimento para o país e que é bom, né? Nós empreendamos esses desafios grandes de organizar uma Copa ou uma Olimpíada. E a quarta era a promoção do esporte brasileiro em geral, no exterior, apoio a treinadores, atletas, preparadores, confederações, empresários do esporte também, e etc., né? Nós tínhamos a perspectiva da Copa, sim, isso era 2008, cuja sede é escolhida por rodízio de continentes naquela época, e talvez a perspectiva de fazer a campanha olímpica, não sabíamos ainda, pela terceira vez, e dessa vez nós queríamos ganhar. Na realidade, dali por diante, o Brasil vivenciaria a sua década do esporte, no qual tivemos, ano após ano, eventos esportivos de médio e grande porte. Cito os mais importantes que trouxeram o maior número de atletas ao país. Foram eles, depois dos Jogos Pan-Americanos de 2007, Jogos Mundiais Militares de 2011, Copa das Confederações de 2013, a Copa FIFA de Futebol Masculino de 2014, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, 2015, uma das coisas mais sensacionais que o Brasil já realizou,
E a chave de ouro, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Entre esses eventos, muitos outros de porte médio ou pequeno porte, né? No caso da campanha olímpica, a Itamaraty mobilizou as suas embaixadas e representações no exterior, criou planos, estratégias para convencer o Comitê Olímpico de dessa vez era a vez do Brasil. Claro, dentro das regras do Comitê Olímpico Internacional, acompanhamos passo a passo a campanha e contribuímos muito para a vitória. Eu tenho certeza disso, convicção disso. Naturalmente, com a discrição e a reserva que a diplomacia exige. Mas a cooperação esportiva foi uma das áreas que mais nos ocupou, pois havia uma demanda incontida, um desejo muito grande dos países, principalmente dos africanos e asiáticos, que veem no Brasil um modelo de desenvolvimento, de receber a cooperação do Brasil, de treinar seus treinadores de seleções no estilo brasileiro de jogar, de ter programas de intercâmbio para seus atletas, de aprender conosco, aprender com o país do futebol. Um dos programas de maior sucesso foi a capacitação de treinadores e técnicos estrangeiros no Brasil, muitos das próprias seleções nacionais desses países. Em alguns casos, a indicação do técnico foi feita pelo próprio presidente do país ao nosso embaixador, o que para nós já configurava um ganho político imenso. Esse projeto durou 5 anos, foi de 2009 a 2013, e contemplou cerca de 80 treinadores, árbitros e técnicos de mais de 50 países, que usufruíram desse período de formação no Brasil e levaram um pouco do estilo brasileiro de jogar. O primeiro curso, quando começamos a trabalhar, foi realizado em 2008, lá em Brasília, na UNB, e teve foco nos países de língua portuguesa. Foram 40 treinadores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse aí foi um grande sucesso, e como era o primeiro, eu consegui com que nós fizéssemos um belo coquetel lá no Palácio Itamaraty, com direito à música brasileira. Então, foi assim, foi uma inauguração muito auspiciosa. Ao primeiro curso se seguiram vários outros, em parceria com o Sindicato de Treinadores de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol e o financiamento da Agência Brasileira de Cooperação, que faz parte do próprio Itamaraty. Os cursos eram de muito prestígio, com aulas magnas dadas por Zico ou Zagallo, e chegamos a ter assim, mais ou menos até 25 vagas para estrangeiros por curso. Tivemos treinadores das seleções de países como Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Guiné-Bissau, Haiti e Benin, com destaque para Botsuana, que trouxe a primeira mulher treinadora para participar do curso. Houve também um primeiro curso de árbitros, que contou com a participação de países que têm sérias dificuldades político-econômicas. Libéria, Palestina, por exemplo, foi um dos países que vieram fazer o curso. Também organizamos a mesma operação direcionada a agrupamentos diplomáticos. Por exemplo, o Fórum de Cooperação América Latina e Ásia do Leste, o FOCALAU, também foi contemplado. Formamos um outro grupo com países de pouca tradição no futebol. Vocês querem saber quais são os países? São Brunei, Singapura, Filipinas, Ilhas Maurício, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Mongólia, Paquistão, Tailândia, Vietnã e Índia. Recordo-me que os treinadores mongóis trouxeram junto uma equipe de TV da Mongólia, e eu acabei numa entrevista para a TV da Mongólia. Nunca vi, mas enfim. Eu achei muito exótico o negócio. Bom, fizemos também um curso dedicado à América Central e Caribe, com a participação de 20 países da região, e também tivemos que fazer um corte para os francófonos, porque as aulas eram dadas em inglês. A gente tinha tradutor, né? Mas os de língua francesa ficavam chupando o dedo. Então, nós organizamos um curso para os de língua Benin, Burkina Faso, Mauritânia, Ruanda, Senegal. Além disso, nós conseguimos também organizar e financiar programas de treinamento para atletas estrangeiros oriundos de países em desenvolvimento, né, aqui. Por exemplo, nós tivemos as jogadoras da seleção de futebol feminino da Palestina, que passaram o período de treinamento no Centro de Treinamento dos Meninas da Vila, do Santos Futebol Clube, custeada pela ABC e com muita colaboração do próprio Santos, né? Foi um acontecimento na cidade. Eu fui lá fazer as honras da casa, né? E o prefeito organizou simplesmente uma carreata com as jogadoras por toda a cidade. Assim, foi sensacional. Nós sempre tivemos muita cooperação interna, e isso foi muito bom. Recebemos o pedido oficial, por exemplo,
para ajudar a preparação da seleção do Benin para atuar na Copa da África. E aí batemos na porta de vários clubes e tal, e Botafogo atendeu o apelo e teve um período muito rico de intercâmbio com esses jogadores do Benin. Outro exemplo foi o Corinthians, que recebeu a seleção sub-23 moçambicana e ajudou a prepará-lo para os certames que ela ia enfrentar. Nós tentamos promover um jogo da paz, né, professor Trengaus, na Palestina. A partir do... Nós íamos fornecer o jogo inteiro para os refugiados na Palestina. Ia ser Flamengo versus Corinthians. Mas, por contingências políticas, nós não conseguimos realizar. E, claro, que, na realidade, durante todo esse período, houve muitas coisas que nós não conseguimos realizar por falta de recursos, ou então porque injunções políticas não permitiam, né? Mas isso faz parte. Enfim, o saldo é positivo. A outra modalidade do qual fizemos bom uso foi o envio de técnicos brasileiros para dar cursos no exterior. Futebol, capoeira, vôlei de praia, futebol feminino. Também eu só vou ficar num exemplo. Em 2013, 3 jogadoras da nossa seleção feminina deram um workshop em El Salvador, um país que é muito pobre, cheio de desafios, né, no âmbito do programa da Secretaria de Inclusão Social daquele país. O Haiti foi outro país muito contemplado com as nossas políticas de cooperação. Enquanto nós estivemos à testa da MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, nós tivemos, por exemplo, Itamaraty apoiou a ONG Viva Rio, que treinou e trouxe ao Brasil, depois do terremoto, o time Pérolas Negras, para participar da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Então, até hoje, aí treinando. No Haiti, a Embaixada apoiou também muitas ações com o objetivo de atrair os jovens para o esporte, né? Por exemplo, a Jornada Haitiana do Esporte pela Paz, organizada pelo 2º Batalhão do MINUSTAH, em parceria com a Viva Rio de novo, a OAS e a Prefeitura de Manaus. Oficinas de futebol, atletismo, vôlei, ginástica olímpica, etc. A Embaixada Brasileira também ajuda sempre a organizar, com o Comitê Olímpico Haitiano, um campo de treinamento de verão, que tem também esse objetivo, né, desenvolver o interesse do esporte pelo jovem haitiano. Na África, nós tivemos inúmeros projetos bem-sucedidos. Mais um único exemplo. Durante a Copa da África do Sul, em 2010, o Itamaraty organizou um workshop para as crianças das favelas de Joanesburgo. E foi tudo muito bem, assim, mas houve uma ligeira falha de falta de dinheiro, falta de marketing, né? Porque os ingleses tinham organizado um campo parecido. Só que o campo dos ingleses não tinha tanta, assim, vibração por parte das crianças como o nosso, com as bandeiras e as camisetas amarelas e tal, né? O problema é que os ingleses conseguiram trazer o Beckham. E aí todos os jornalistas foram lá para o campo dos ingleses e o nosso ficou a ver navios, mas o trabalho junto às crianças foi excepcional, né? Muita garra e muito brilho dos técnicos. Capoeira é um dos esportes mais difundidos no mundo. Nós fizemos um levantamento oficial junto às embaixadas e o resultado foi impressionante. Em quase todos os países do mundo, há grupos de capoeira atuando, muitos até sem presença de brasileiro. Isso se dá pela facilidade de transmissão dos conhecimentos sobre essa prática esportiva, né, e pela adesão espontânea e entusiasmada dos estrangeiros, né, jovens, crianças e tal. A verdade é que esse caráter lúdico da capoeira, por sua herança africana também, a capoeira atrai e contribui muito para a redução da violência. E presta-se, assim, para disseminar uma cultura da paz. E é por isso que nós damos muito apoio a essa modalidade. Ações com capoeira são inúmeras. A Embaixada do Brasil na Síria, por exemplo, apoia os grupos que atuam em campos de refugiados. Exemplo do Capoeira Árabe, tudo junto. Em campos de refugiados, a capoeira é um grande aglutinador e é um alívio em relação às condições em que as pessoas estão, né? E esses projetos de cooperação esportiva envolvendo a capoeira são de grande proveito no atendimento de refugiados, inclusive do ponto de vista terapêutico e educacional também. Nós enviamos mestres de capoeira brasileiros bons, conhecidos, para 3 campos de refugiados iraquianos e palestinos, onde eles realizaram oficinas e criaram grupos que hoje funcionam sozinhos. Operação similar foi feita também na Palestina, em parceria com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados. O Itamaraty apoiou o grupo Bidna Capoeira, para o ensino nos campos de palestinos, né? E nós tivemos até que fazer muitas manobras para
ingressar na Palestina, fazer os instrumentos, os berimbaus irem via Cisjordânia. Então, foi toda uma operação, mas deu tudo certo, e o resultado foi que 4 treinadores ministraram aulas em 6 campos, beneficiando 480 crianças. E a capoeira continua beneficiando muito outros países, como São Tomé e Príncipe, com o projeto Formação Técnico Profissional e Cidadania, na qual a capoeira foi usada não só para promover a inclusão social, mas também como um recurso pedagógico, artístico e cultural, para reter os alunos em sala. No Haiti, também, a capoeira funcionou muito bem. Apoiamos iniciativas como o primeiro encontro caribenho de capoeira, que foi realizado no Haiti, e a caminhada Gingando pela Paz, que é muito interessante, porque ela percorre as ruas dos bairros pobres do Haiti, a capital, o Porto Príncipe, aliás, e vai levando esperança, alegria, é um carnaval esportivo. Outro país com sérios desafios é a República Democrática do Congo, por causa das crianças recrutadas para a guerra. A Embaixada do Brasil em Kinshasa, em parceria com a ONG Amade Mondiale, a Unicef, a Associação Viva Rio e o grupo ABDA, Capoeira do Congo, mantém atividades regulares e entretém 300 crianças de cada vez, né? Em 2016, o programa Capoeira para a Paz integrou a agenda do secretário-geral das Nações Unidas, em visita ao Congo. O secretário-geral assistiu à apresentação de capoeira por crianças desmobilizadas dos conflitos armados, né? Crianças, aliás, que deixaram de ser crianças por causa da violência. São umas crianças assim diferentes, né? E por isso a capoeira é uma coisa assim tão extraordinária, porque consegue recuperá-las, né? Em seus relatos, os jovens praticantes de capoeira apontaram a prática como um importante meio para retomar uma vida normal, livre da violência que eles tinham aprendido como um cotidiano, né? O secretário-geral, era o Ban Ki-moon, elogiou muito a iniciativa e pediu que fossem transmitidos ao governo brasileiro seus agradecimentos pela ação em prol dos jovens locais. E foi muito bom ter esse reconhecimento de que essa prática musical e esportiva, criada no Brasil, é uma das melhores formas de integrar e incluir socialmente. No seu discurso, até o secretário-geral destacou a capoeira como fator de coesão social e também como tecnologia psicológica, como ele intitulou, né, para a superação do trauma das crianças que são envolvidas em conflitos armados. São muitos os projetos nesses 11 anos de existência do CGBola, lá no Itamaraty. Não seria possível enumerá-los todos, né? Eu dei para vocês um quadro geral, mas eu mencionaria aí uma outra ação que é muito bem recebida sempre, a doação de material esportivo. Do Ministério do Esporte, nós doamos bolas de guiso, por exemplo, para as atletas cegos da Nova Zelândia. Nós tentamos sempre fornecer bolas, redes, camisetas, bonés, etc., para orfanatos, para associações de deficientes físicos na África, no Haiti, né? Em suma, nesses países que têm sérios problemas econômicos ou políticos. E que, repito, vem no Brasil um modelo de desenvolvimento. Bom, para encaminhar a nossa conclusão, eu gostaria de tecer algumas considerações. É uma vantagem comparativa imensa ser considerado o país do futebol, até o momento, né? Ser o centro de referência de um esporte que lida com 3 aspectos importantes do desenvolvimento de um país: a afirmação de valores e interesses nacionais, a geração de negócios e oportunidades para o país e seus cidadãos, e a projeção de uma imagem externa positiva que insira o mundo, que insira o país no mundo de uma forma construtiva. Porque, apesar do 7-1 e das quedas do nosso craque do momento, a camiseta amarelinha continua sendo o uniforme universal das crianças dos países pobres. E as camisas amarelas da seleção, vistas em zonas conflagradas, elas são equivalentes a bandeiras da paz. É como se fosse, assim, uma exceção naquele ambiente conturbado. É um símbolo que se remete à pátria dos boleiros, a pátria universal dos boleiros, mas é a camiseta do Brasil. Isso é muito importante que seja assim. Agentes diplomáticos brasileiros, quando chegam nos países em que vão se instalar, encontram já um saldo de simpatia em torno do futebol que já facilita todo tipo de contato. Já muita gente também já foi salva pelo futebol brasileiro, né? Eu tenho uma amiga, que é uma amiga de infância, que é antropóloga, e o tema de estudos dela é o futebol. Ela é muito aventureira e, certa feita, ela estava na África.
um país que eu não me recordo o nome, mas ela foi abordada por assaltantes que queriam levar a máquina dela, a câmara. E ela se identificou como brasileira, brincou com os Ronaldinho e tal, e mostrou, então, vários fotogramas que ela já tinha. Disse, olha, minha intenção aqui é fotografar os jogadores amadores e profissionais que vocês têm e os times de vocês, e jogar isso numa grande revista internacional. Não precisa dizer que, rindo, eles deixaram ela ir embora com a sua bagagem intacta, né? Então, eu também já fui salva pelo futebol brasileiro em algumas ocasiões, mas não vou contar aqui os detalhes. No entanto, é preciso ter prudência. A ideia de que nós somos os melhores do mundo, que a seleção brasileira é pentacampeã, é única em sua trajetória de vitórias, é muito autocomplacente e hoje em dia parece até um pouco arrogante depois de certos acontecimentos, né? Hoje, na realidade, o futebol pertence ao mundo. Nem seus inventores, os ingleses, ou os times mais tradicionais, como a seleção da Argentina, da Itália ou da Alemanha, ou da Itália, aliás, da Alemanha, podem imaginar que eles detêm alguma aura especial. Quando a bola rola, não faz a menor diferença quantas vezes se levantou o caneco ou qual é a tradição que o país tem. Mas isso não quer dizer que não seja bom que nós sejamos reconhecidos ainda como país do futebol e, sobretudo, como país do esporte como instrumento de inclusão social. Mesmo porque os teóricos soft power, esses que eu já citei, Joseph Nye e Simon Anholt, eles chamam a atenção para o seguinte: quanto mais o país adere a conceitos e valores que são considerados positivos, mais a sua imagem é valorizada na cena internacional. Esses estudiosos dizem que nas sociedades nacionais, o que de fato seduz não é a cultura, não é seu brilho ou sua riqueza. Não, desculpe, eu falei errado. O que de fato seduz em uma cultura não é seu brilho ou sua riqueza, mas muito mais sua adesão ao cabedal de conceitos positivos, aos preceitos e valores contemporâneos do bem, as chamadas virtudes sociais. Virtudes aceitas pelo consenso global como as melhores para construir sociedades mais justas e sistemas sociais mais solidários. Também é importante para um país que queira ser respeitado e admirado, prezar a democracia, os direitos humanos, a liberdade de opinião e expressão, o liberalismo nos costumes, com o direito de todos a existir e a se expressar, né? Em suma, o soft power ideal envolve atratividade, mas também legitimidade e credibilidade. Ser uma ditadura não ajuda em nada, mas ser um país que valoriza a paz, que discute e fala de discriminação racial e de gênero, que tem em sua Constituição uma ampla defesa dos direitos das minorias, isso sim ajuda bastante. É estratégico para o nosso desenvolvimento que nós tenhamos essa imagem e a empatia e simpatia de outros povos, que sejamos vistos como reflexo do nosso futebol, habilidoso, bem organizado, eficiente e competitivo. Originais nos nossos passes, craques para viver bem apesar das dificuldades, velozes nas corridas, geniais nos gols. O esporte é o melhor, e o futebol em particular, aliás, é o melhor embaixador do Brasil, e o Itamaraty está completamente convicto disso. Nós não podemos jogar fora esse trunfo. Esse trunfo nos abre muitas oportunidades de intercâmbio comercial, cultural, esportivo, educacional, científico com outras nações. Em resumo, a imagem que o Brasil gostaria de ter é o que relaciona o esporte com a inclusão social e combate a todo tipo de discriminação. É a imagem de uma liderança internacional solidária, comprometida com o desenvolvimento de todos. Porque, assim, o Brasil é, de fato, um vetor de paz. Vejam só se eu não tenho razão, eu vou enumerar. O Brasil tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU. Não tem armas de destruição em massa. Não tem inimigos. A última guerra foi lá no século XIX, aquela com o Paraguai. Tem vizinhança com 10 países, com os quais convive há 140 anos em paz. É uma sociedade multiétnica, multicultural, sem conflitos religiosos sangrentos. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Membro do BRICS, membro do G20, participante ativo de fóruns multilaterais como ONU, Unesco, EA, etc. Em suma, é um país da paz, é um país do diálogo internacional. Ele é solidário, ele é dono de uma cultura muito vibrante, capaz de dialogar com todos. É um país com vontade de participar do mundo de uma maneira construtiva. Tenho certeza que vocês concordam comigo desse ponto de vista.
E o Brasil tem essa percepção de que o nosso desenvolvimento tem que ser acompanhado. Daí a nossa insistência na cooperação para o desenvolvimento. Porque do que adianta ser rico e próspero num mar de pobreza, amargura e desgraça? Não adianta nada. Bem, eu acredito que essa é a postura central para manter a sustentabilidade do nosso projeto coletivo Desenvolver o Brasil. O assunto diversidade e inclusão social está cada vez mais presente na contemporaneidade, né? A Copa agora teve vários times, equipes multiétnicas, com jogadores oriundos de países que foram colonizados pelos países que estavam defendendo. Comentaristas esportivos, eu me recordo, apontavam essa ironia de que alguns jogadores em times europeus vinham dos mesmos países, cujos imigrantes eram barrados já no mar, né? No entanto, eu acho que, sem dúvida, essa última Copa foi inédita no protagonismo dessas questões de direitos, diversidade étnica, racial, imigração contemporâneos. E a Copa de 2018 colocou essas questões, que são tão importantes para todos nós, no olho do mundo. Eu acho que tudo o que aconteceu foi bastante didático, e mesmo aquele assédio às mulheres que nós assistimos, foi um grande exemplo do que nunca mais fazer, do que nunca mais, enfim, de que nunca mais aquilo se realize, de que nunca mais aquilo aconteça, né? Acho que foi uma grande lição. É assim que as coisas andam. E ainda bem que quem ganhou a Copa foi um time multiétnico, né? No Brasil, essa discussão toda sobre as minorias, os direitos e a inclusão social está muito presente. Diga-se a verdade, o Brasil vem procurando adequar a sua legislação à pauta liberal dos direitos das minorias, dos indivíduos, dos grupos sociais vulneráveis, das mulheres, etc. Nós estamos nessa luta. E a luta continua. Embora ainda se registrem episódios de racismo, discriminação, etc., a verdade é que nós temos leis e nós temos a reprovação popular, né, disso. Bom, para nós, há muito tempo, o esporte é entendido como instrumento de inclusão social. Afinal, nós somos uma superpotência paralímpica, por exemplo. E o que é o paralimpismo? Nada mais é do que inclusão social. Também, outra coisa é a inclusão social socioeconômica. Não é um problema da Iceland, mas é um problema nosso, né? É importante. Ascender pelo esporte ainda é um sonho popular no Brasil. E a gente deve fazer com que mais casos como o da judoca Rafaela Silva se repitam, né? Para ficar só num único exemplo. Bom, com base nessa doutrina, nós fazemos escolhas. Então, em 2019, agora, o Brasil vai sediar o BRICS. O BRICS é o grupamento diplomático que reúne países emergentes, né? E, em 2019, nós assumimos a presidência de turno do BRICS. Então, China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, né? E nós estamos propondo que, quando chegar a nossa vez de organizar alguma coisa esportiva, nós tenhamos essa orientação. Então, nós escolhemos algumas modalidades paralímpicas, ainda estamos negociando com o Comitê Paralímpico para fazer essa apresentação no ano que vem, e jogos de futebol feminino, que é um pária midiático completo, né? E nós queremos colocar em foco o futebol feminino. Acho que o futebol feminino tem muito futuro e nós devemos investir nisso. Isso nunca foi feito no âmbito do BRICS, pois os países vão porque é mais fácil, né? Faz um jogo de vôlei aí, faz um joguinho de basquete, está tudo bem, né? Nós não, nós queremos mostrar, além do jogo, do esporte, nós queremos mostrar também a nossa mensagem, essa poderosa mensagem de inclusão social. Eu não vou estar aqui, né? Mas eu acho que o Brasil vai fazer bonito. Eu concluo agradecendo muito a oportunidade de poder discorrer sobre a minha total convicção de que o esporte é um instrumento extraordinário de diplomacia, eficiente, uma política externa de qualidade, efetiva e de bons resultados. Eu estou fechando um ciclo de vida e de trabalho. Eu fui indicada como disse o professor Tanigaus, fui indicada agora para ser a próxima embaixadora brasileira na Guatemala, a partir de janeiro de 2019, né? E eu, então, estou deixando a chefia dessa unidade que eu ajudei a criar há 11 anos atrás, para fazer, pela primeira vez, essa interface entre o esporte e a diplomacia brasileira. Qual era o nosso fito? Inspirar mudanças, adensar as relações com os países amigos, promover essa diplomacia de agenda positiva para todas as partes, num jogo de ganha-ganha, no qual todos nós podemos ser campeões, e seremos. Muito obrigado.